Olá, boa noite a todos meus amigos do Centro Espírita Moacir. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos, agora virtualmente, para que possamos conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome para conversarmos a respeito do tema proposto pela casa, a fim de podermos esclarecer as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. E na noite de hoje nós escolhemos conversar um pouco a respeito do tema do perispírito. É um tema que muitos de nós ainda precisa se aprofundar mais. É um tema que não tem limites ainda, não descobrimos tudo, não sabemos tudo ainda a respeito desse tema, porque a evolução, o tempo, tudo vai fazendo com que a gente vá adentrando um pouco mais a respeito do conhecimento. Né? E o que significa ser perispírito? O que é isso, perispírito? Uma palavra que foi criada pelo próprio Kardec para que nós possamos compreender o que significa isso. Peri, ele tira da parte do grego que diz em torno, né? E espíritos, alma, espírito. Então, perispírito não é nada mais, nada menos do que aquele envoltório sutil e perene da alma que possibilita que o espírito possa fazer o intercâmbio com o corpo físico. Porque o espírito em si, sem ter o perispírito, ele não teria a possibilidade de comunicar-se com o corpo físico diretamente. Tá certo? Então, o perispírito, ele é esse envoltório sutil. E aí, quando a gente vai estudando a respeito, nós vamos entendendo que esse perispírito, ele tem denominações diversas em todo o mundo, né? O Nano, Maia, Kocha, ainda a Índia Védica fala que perispírito tem denomina dessa forma. Os persas denominam como Baodais. Os sacerdotes egípcios denominavam como Ka, ou Bai. Na Cabala é chamado de Roash. No budismo, de Kamarupa. Entre os gregos, Eidolon, Okhema, Ferroer. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não conheço bem a forma de pronunciar. Na tradução chinesa, eles chamam de Qi. Há também denominações alquimistas e os hermetistas que chamam como corpo astral. Os esoteristas também. No Paracelso, chamam de corpo sidéreo, né? Então, corpo fluídico, Leibniz, nos traz. Mediador plasmático, Kubler-Ross também traz com esse tema. E Hernani Guimarães Andrade nos traz o nome modelo organizador biológico, o MOB. Né? Então, a gente vê que não é algo que é por acaso, que já vinha de tempos antigos, já se falava a respeito desse corpo sutil, e para o melhor entendimento, Kardec denominou para nós espíritas com este nome, perispírito. Né? O princípio intermediário, o laço que faz a ligação entre a alma, que é o ser imaterial, com o corpo físico, que é o ser material. E, consequentemente, esse perispírito ele tem um princípio intermediário, ele não é material denso, como o corpo físico, mas também não é imaterial como a alma. Ele é uma matéria que nós denominamos, chamamos de matéria quintessenciada, tá certo? Que envolve
o espírito, né? Para que ele possa ter a comunicação entre o espírito e o corpo físico, tá certo? Então, quando o corpo físico ele se destrói, ainda assim existe o perispírito e a alma. Por quê? Porque quando nós recebemos a oportunidade reencarnatória para a nossa evolução, o espírito necessita do perispírito para a organização biológica. E aí, quando nós compreendemos isso, nós começamos a pensar, mas então, como é que é essa natureza desse perispírito? Como ele é formado? Como é de onde se tira os componentes para que esse perispírito se forme? Então, Kardec, não por acaso, ele questiona lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 93, ele pergunta aos espíritos, né, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou pretende alguns estar sempre envolto numa substância qualquer? Onde os espíritos nos respondem que ele se envolve numa substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda grosseira para os espíritos. Ela é vaporosa, entretanto, para poder elevar-se da atmosfera e transportar-se aonde quer que ela queira. Ou seja, o espírito se utiliza dela para que possa haver essa comunicação, tá certo? Então, todas as vezes que o espírito ele precisa, e aí essa é a forma como nós nos apresentamos como espírito para os médiuns videntes. Então, quando existem aqueles médiuns que têm uma possibilidade de se olhar, né, o espírito que se apresenta, ele não vê o espírito, ele vê este envoltório semimaterial que o espírito se utiliza para apresentar-se ao médium, tá certo? Então, e aí Kardec, quando faz essa pergunta, ele diz assim, e de onde é que se tira esse envoltório? E aí os espíritos nos dizem, do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Aí a gente, quando vê essa resposta dos espíritos no livro dos espíritos, a gente entende por quê. O homem adentra diversos mundos, foi na Lua, foi em Marte, vai em vários outros orbes e diz que não existe vida nos outros orbes, pela prepotência, o orgulho e o egoísmo do homem. Porque quando ele compreende a natureza do perispírito, consequentemente vai compreender a natureza orgânica de cada orbe, porque se o perispírito ele é tirado do fluido universal de cada globo, a constituição biológica dos corpos físicos também vão ser tiradas de onde, gente? É a lei da natureza. Vai ser tirada também dos elementos constitutivos daquele orbe. Se nós formos analisar, vamos pensar, de que é formado o nosso corpo físico? Se não exatamente dos elementos constitutivos da Terra, né? Que é o quê? Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, azoto, né, nitrogênio, são os elementos naturais da Terra. E olhe que o nosso organismo, segundo os cientistas, nos dizem, ele tem 75% de composição de água. E o nosso orbe, a constituição maior dele, é, por acaso, diferente? Não. Nós sabemos que também uma grande parcela do nosso globo terrestre é formada e constituído de água, gente. Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a perceber por que o homem ele sai da Terra e ele vai para outros orbes, outros globos, e ele não consegue encontrar organicamente, fisicamente, exatamente igual ao organismo físico da Terra, outros moradores.
porque a constituição biológica desses outros planetas não é igual à constituição biológica da Terra. Consequentemente, ele não vai encontrar. Mas isso, o homem não encontrar a existência de outro organismo lá, conforme o nosso entendimento, não quer dizer que não existam espíritos que morem nesses orbes, não. Não significa que lá não há habitação. Porque quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, nós vamos entendendo, e o próprio Mestre Jesus nos asseverou no próprio Evangelho, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, Deus não criou esse conglomerado de planetas na nossa galáxia, no nosso universo e em tantas outras galáxias só pelo prazer do homem ficar olhando e admirando e achando lindo. Não foi para isso que Deus criou. Então, essas moradas têm, se é morada, tem espíritos que vivem ali, e esses espíritos vão, claro, ser constituídos, o perispírito e o corpo físico para o reencarno naqueles orbes, serão constituídos de acordo com cada orbe que você for precisar viver, tá certo? E aí Kardec, ele questiona ainda nessa 94, ele faz uma outra pergunta, que é a 94A, onde Kardec pergunta assim: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E os espíritos respondem: é necessário que se vistam da vossa matéria, já o dissemos. Ou seja, é necessário que o espírito, para estar no nosso orbe, ele possa, se ele é um espírito superior, ele vai ter que baixar a vibração dele para poder conseguir aproximar-se da vibração do nosso orbe, para então poder estar conosco. Não foi assim com Jesus? Como ele mesmo disse que não veio derrogar a lei, ele, como espírito superior, governador planetário, a própria espiritualidade nos explica que foram necessários 1000 anos para que o mestre pudesse baixar a sua vibração, para então poder estar conosco, para que ele pudesse buscar nos elementos constitutivos da Terra os elementos necessários para a formação do seu perispírito, para que ele pudesse vir estar entre nós. Né? Então, a gente começa a perceber que cada orbe tem o seu grau evolutivo, tem sua condição de existência, e é por isso que quando nós passamos pelo primeiro momento de transição, e que os nossos irmãos capelinos tiveram de vir conosco, entre nós, para nos auxiliar e nos impulsionar à evolução, melhorar inclusive a nossa constituição perispiritual e orgânica, eles também tiveram que baixar as suas vibrações para estar conosco. Embora eles não tivessem a condição de permanecer no orbe de Capela, por ele já estar no processo de transição para mundo de regeneração, mas ele já tinha uma condição mais elevada do que a nossa. Então, a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona isso aí. E aí a gente percebe que tudo a respeito da nossa doutrina, a gente vai encontrar várias questões em todos os livros. E o tema perispírito não pode ser diferente. Então, lá na Gênese, na questão 36, na pergunta 279, Kardec, na questão 269, Kardec diz assim, os espíritos dizem, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que circunda. Aí a gente fica perguntando, oi, mas não precisa ter a vibração? E como é isso? Quer dizer, não tem a mesma vibração, porque o orbe não tem uma vibração? Sim. Mas, mesmo nós estamos dentro do mesmo planeta, aí eu gosto muito de fazer o paralelo, que para a gente é mais
mais fácil a gente compreender essas questões quando a gente faz um paralelo diante da nossa vida do corpo físico mesmo, né? Nós, quando encarnamos e estamos numa sala de aula, todos os alunos que frequentam a mesma escola, a mesma sala de aula, têm o mesmo entendimento de todas as matérias? Nós sabemos que não. Nós sabemos que há alunos que têm uma média maior, há os intermediários, os medianos, e há aqueles que são os mais fracos. E há aqueles que não conseguem atingir o entendimento e precisam retornar para ficar dentro daquele patamar para poder conseguir chegar e avançar posteriormente. Não é assim? Assim como na nossa vida do corpo, que nas escolas nós precisamos, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos subindo de turma, né, de sala de aula, enquanto espíritos é do mesmo jeito. Então, há na Terra, embora estejamos num planeta de provas e expiações, onde a média de vibração é semelhante à mesma, mas ainda assim nós temos espíritos que têm um grau evolutivo um pouco maior, que são esses que vêm para nos ajudar e nos apoiar a melhorarmos a nossa vibração, a melhorarmos a nossa condição enquanto espíritos, a evoluirmos, eles nos impulsionam no nosso progresso, né, que são os nossos guias e mentores, são aqueles espíritos missionários que vêm reencarnar entre nós para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Temos aqueles que estão dentro da média de padrão vibratório do orbe, e existem ainda aqueles que ainda estão num padrão um pouco mais baixo. E são esses que estão no padrão um pouco mais baixo que nós vemos aí, muitas vezes, fazer e cometer ações que nos assustam, que nós olhamos e ficamos nos questionando por que, no século XXI, a gente já com tanta evolução que nós temos intelectual, ainda tem espíritos ainda tão grosseiros, ainda tão ligados às questões materiais mais rudes, né, mais primitivos, porque é da natureza. O próprio Jesus, quando esteve conosco, ele asseverou que até hoje o Pai permanecia em criação, que o Pai permanecia em criação desde o início dos tempos, e que ele também permanecia trabalhando. Então, Deus, ele não cessa a sua criação, ele continua criando espíritos simples e ignorantes para a perfeição, assim como criou a cada um de nós, e nós vamos dentro da nossa condição, do nosso propósito de vida, galgando os patamares para a nossa criação, ou para a nossa evolução. Então, à medida em que nós vamos entendendo isso, nós vamos melhorando a nossa condição enquanto espíritos e enquanto seres encarnados. E aí vamos sendo chamados a olhar os nossos irmãos como irmãos em Cristo, a termos pelos outros o carinho, o respeito, o amor, do qual nós gostaríamos que eles também tivessem conosco. E à medida em que a gente vai melhorando a nossa condição e a nossa vivência enquanto espírito, nós vamos galgando patamares melhores para nós. Então, o que essa doutrina nos chama a atenção e que é muito bom a gente compreender é que esse grau evolutivo, essa evolução, esse processo, ele não depende de ninguém, ele só depende de cada um de nós. Porque só há uma pessoa no mundo que a gente pode fazer e ajudar a evoluir, que somos nós mesmos. Os outros, nós podemos, no exemplo, auxiliar, mas não poderemos fazer da parte deles, nem os nossos filhos. Nós guiamos, nós direcionamos, nós educamos, mas eles fazem as suas escolhas diante
do que eles decidem que querem para a sua vida. Muitas vezes não seguem o que a gente orienta, o que a gente direciona, mas eles vão, à medida do seu crescimento pessoal e da sua evolução moral, vão começando a compreender melhor e buscar a sua melhoria íntima e fazer novas escolhas. E aí, quando a gente fala também a respeito disso, Kardec traz para nós, em Obras Póstumas, na página 45, é o item 26, ele diz assim: a sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que ele esteja estagiando, tá vendo? Em que ele estagia. O perispírito, mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de deputação do espírito. Então, veja, Kardec vem reforçar, em Obras Póstumas, aquilo que a gente estava falando, né? Que, apesar de estarmos dentro do mesmo orbe, dentro de um mesmo planeta, a evolução de cada espírito vai depender das condições daquele orbe e também da situação da região. Então, por isso que nós vemos na Terra, ou eu acredito que boa parte de vocês já tenha ouvido falar, mas se não, vai ouvir agora. Nós estamos no mundo de provas e expiações, mas algum de vocês duvida que nós temos espíritos primitivos ainda na Terra? Temos. Espíritos ainda primários, que são aqueles nossos irmãos, ainda os aborígenes, né? Que ainda estão na fase do instinto, do matar e morrer, ainda no canibalismo, que nós já passamos por essa fase. Então, por quê? Porque, apesar do mundo estar num patamar de mundo de expiações e provas, ele permite a alguns espíritos a vinda ao orbe para o seu progresso. E aí há tanto a vinda de espíritos ainda primitivos, que não têm condições, e esses ficam vivendo num ambiente um pouco mais afastado, como é o caso dos nossos irmãos, como vêm os nossos irmãos superiores para nos auxiliar a avançarmos no nosso grau evolutivo. Porque aqueles primitivos que vêm para aprender, começar a modificar-se no seu padrão vibratório para poder, então, auxiliar aonde eles irão posteriormente nos mundos primitivos. Então, veja, a natureza e Deus, ele oportuniza a todos nós, cada vez mais, no progresso espiritual, de forma ampla. É tudo tão complexo que a nossa visão ainda é muito acanhada diante das situações. Diante de tudo que nós podemos ter de entendimento a respeito do assunto. E aí Kardec, ele nunca se deixava ficar alheio às informações, quando ele questiona, ainda ele segue nos questionamentos, na questão 95 ele pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, né? E aí os espíritos dizem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Bom, e aí a gente, aqui nessa questão, a gente precisa se ater em relação a isso, porque muitas vezes a gente se questiona com determinadas formas em que os espíritos, eles se apresentam a nós. Eu conheço, a gente tem um conhecido, né, que ele era médium, que ele tem a condição da vidência, e ele tinha uma amizade muito grande com uma família, da qual todos os desencarnes que aconteciam naquela família, ele sempre acompanhou, porque a amizade dele era muito próxima àquela família inteira. E
Numa das situações que ocorreram na família de desenlace de parentes, foi uma tia daquelas criaturas que, na sua encarnação atual, ela, mais ou menos na fase da adolescência, em torno de uns 18 a 20 anos, ela sofreu, foi acometida de um problema orgânico, e esse problema orgânico fez com que aquela criatura ficasse vegetando em cima de uma cama. E aquilo para a família inteira foi um sofrimento muito grande durante toda a existência daquele ser. E aos 50 e poucos anos, 60, uns quase 50 anos após o acontecido, esse espírito desencarna. E vão todos para o enterro. E esse nosso amigo, que via, né, esse nosso conhecido, que via os espíritos familiares, começou a perceber que no enterro daquela mulher, ele começou a ver vários dos espíritos familiares desencarnados ali próximos. E ele procurava e olhava e não encontrava aquela irmã que havia desencarnado. E aquilo começou a incomodá-lo. E ele começou a se questionar. Mas uma alma diferente apareceu no enterro, que ele via ela muito leve, sorridente, uma alma com um aspecto juvenil, jovem, belíssima e reluzente. E ele olhou para aquele espírito e disse: Meu Deus, que espírito tão elevado! Como esse espírito tão elevado nessa família, que eu venho de tantos desenlaces familiares e nunca ouvi, mas não caiu a ficha para ele referente a que espírito se tratava aquele espírito que ele estava vendo. E ele ficou se questionando, né? Como é que, por que aquela alma que havia passado tanto tempo numa dor tão grande daquela sua encarnação, ali naquele corpo físico, e não ter a oportunidade de vir ao seu enterro. Aí ele se questionava, será que é tão grosseiro esse espírito que estava tão apegado ao corpo físico e não teve essa oportunidade? E dentro dessas questões, esses questionamentos, ele então levou, né, ao seu mentor espiritual e pediu para que a espiritualidade amiga daquela família, na reunião mediúnica, pudesse explicar o que é que tinha ocorrido. E então o seu mentor, na reunião mediúnica, né, chega a informá-lo que o que havia acontecido era porque o nosso irmão não havia conseguido identificar aquele espírito no enterro, mas que aquela alma havia vindo com aquela aprovação e que ela tinha conseguido vencer a sua prova e expiação, né? A sua prova, vencer a sua prova, e conseguir superar a si mesma, não sendo revoltada, resignada com o que tinha acontecido, e à medida em que, durante toda a sua existência, os seus parentes faziam o evangelho no lar, liam a doutrina dos espíritos para ela, então aquela alma foi se burilando durante aqueles 50 anos em que ficou prostrada na cama. Então, o desenlace, quando veio, aquela alma já estava translúcida. E aí o mentor espiritual do nosso irmão explica que aquele espírito reluzente que ele viu era justamente aquela alma que havia desencarnado, mas que não identificava-se com aquele corpo caquético, com aquele corpo doente que havia desencarnado, mas identificava-se com a sua persona da época antes do acidente ocorrer e apresentava-se na forma da juventude antes do acidente, que ele não conhecia. E então foi quando ele pediu à família uma foto, e ao ver a foto, ele percebeu que, de fato,
era justamente aquele espírito que havia estado no seu enterro com aquela forma perispiritual, apresentou-se naquela forma. Não porque ela negou o que lhe ocorreu, mas porque ela se sentia mais afinizada com aquela aparência. Assim como a gente viu essa situação diante desse espírito, nós temos várias outras situações que ocorrem e que a espiritualidade vem nos demonstrar que o espírito se apresenta da forma como ele pode ser reconhecido por aqueles que viviam com ele. Então, veja, muitas vezes o espírito, quando ele apresenta-se para o médium vidente, ele apresenta-se da forma como ele pode ser reconhecido conforme ele era conhecido anteriormente. Por isso que muitas vezes o médium vidente, quando vê na reunião mediúnica, por exemplo, um espírito que desencarnou decapitado, ele apresenta-se sem a cabeça. Para quê? Para que seja identificado, não que ele, o perispírito, esteja necessariamente sem a cabeça naquele momento. Por quê? Porque quando nós vamos adentrando o estudo do perispírito, nós vamos começando a perceber que ele tem muitas propriedades, muitas formas de apresentar-se, muitos meios, tanto que o próprio Kardec, quando começou a estudar essas questões, né, os médios em transe, muitas vezes se mostrava que o espírito podia apresentar peso, botava o médio em transe na balança, ele aumentava ou diminuía o peso conforme a identificação daquele espírito que se apresentava. O médium se pesava antes, se viu o peso do médium. E, posteriormente, ele em transe subia novamente na balança e ele tanto podia apresentar um peso muito acima do peso que ele, enquanto médium, tinha, porque ele estava ali identificando e apresentando o peso do perispírito, do espírito comunicante, como a diminuição do peso também, conforme aquilo ali. Então, o espírito, ele só pode, né, adequar-se perispiritualmente aos moldes que diga com as suas vivências pretéritas e atuais, na sua realidade íntima. Então, veja, um espírito, ele não consegue ser um espírito inferior. O espírito inferior, ele não consegue apresentar-se com a luz e o brilho de um espírito superior. Ele pode apresentar-se na forma, mas você vai ver que a fluidez, o brilho dos espíritos superiores, ele não pode. Um exemplo disso, a gente tem que pegar Chico Xavier, claro, porque Chico sempre nos trouxe muitos exemplos. Um deles foi quando ele, após sair de uma reunião, vai para a psicografia e o espírito, um espírito brincalhão, apresenta-se ao lado de Chico na forma perispiritual, apresentando-se como se fosse Emmanuel. E então, Chico diz, meu irmão, então vamos começar o nosso trabalho. E aí, quando o Chico está começando a se preparar, então Emmanuel chega e apresenta-se. E aí Chico olha e diz, gente, 2 Emmanuel? Aí Emmanuel olha para Chico e diz, meu irmão, tenha mais atenção com as vibrações, porque não basta a aparência física. Tantos anos trabalhando comigo e você não percebeu a vibração do nosso irmão que se apresentou conforme a minha forma perispiritual. E aí Chico é tomado de surpresa. Por quê? Porque ele, naquele dia, estava muito disperso em relação à questão fluídica, que não percebeu que aquela entidade espiritual que veio era uma entidade brincalhona e que apresentou-se. Para que aquilo? Para mostrar que Chico, apesar de ser um exemplo para nós, não era infalível. Nenhum de nós é infalível. Então, todos nós
podemos nos equivocar. E os espíritos, principalmente aqueles brincalhões, os zombeteiros, os espíritos inferiores, muitas vezes eles se utilizam das nossas fragilidades para nos prejudicar, nos atrapalhar. E aí eles muitas vezes usam formas perispirituais e manipulam o fluido para a mudança do perispírito, justamente para nos provocar medo, pânico. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que tiveram pesadelos e viam seres animalizados perseguindo. É porque o espírito é um animal? Não. É que ele se molda daquela forma animalesca para apavorar, para trazer pânico àquela pessoa. Por quê? Pelo seu padrão vibratório. O perispírito tem diversas propriedades. O perispírito ele tem temperatura. Muitas vezes o povo diz que o espírito, quando se aproxima, ele é gelado. E eu desconheço essa informação, porque eu só percebo, muitas vezes, quando eu percebo a presença de entidade espiritual, eu percebo um calor muito grande aproximando-se de mim. Então, eles têm temperatura, assim, odor. Eu percebo muito odor. Muitas vezes, o meu nariz ele é muito sensível. Às vezes eu percebo e sinto o cheiro, e aí, quando eu sinto aquele cheiro, eu pergunto. E às vezes as pessoas que estão no ambiente comigo não estão percebendo aquele cheiro que eu estou percebendo. Eu me lembro que logo no início da apresentação da minha mediunidade, a minha menina era muito novinha em casa, a gente nem celular tinha ainda em casa, para vocês terem noção do tempo, né? Há mais de 23 anos atrás. E não tinha ainda celular. E a gente não tinha telefone em casa e tinha um orelhão próximo no mercadinho de frente. Nós havíamos saído com a família para um passeio em aldeia, num clube de campo, e quando nós retornamos, eu vim dentro do carro, num período da estrada, sentindo um odor pútrido ao meu lado. E eu senti assim, meu Deus, alguém desencarnou e está vindo aqui se comunicar, dizer, meu Deus, aí fiquei naquela angústia, e aí pedi ao pai dos meninos para ir ligar, para saber se todos tinham chegado em casa bem. Ligou, não, na casa dos familiares dele estava tudo bem. Então ligue lá para a casa do meu pai, porque aconteceu alguma coisa, teve alguma coisa que aconteceu, porque eu estou sentindo, tem um espírito que desencarnou e está vindo se comunicar. Nesse intercâmbio, o bebê tinha ficado no quarto, dormindo, e a vizinha veio ficar comigo, porque eu estava realmente muito angustiada. Era início de mediunidade, eu não estava ainda acostumada com a questão de perceber isso. E aí, quando a vizinha aproxima-se e entra na minha casa, então ela recebe uma entidade espiritual que começa a olhar para a parede e começa a chorar. Dizer, ai meu Deus, ele está todo destruído, e começou a chorar. E eu fiquei naquela, meu Deus do céu, e agora? A entidade espiritual que a menina recebe, em vez de vir me ajudar, está em pânico. Aí eu comecei a doutrinar a entidade espiritual que ela recebeu na minha casa, para que a entidade espiritual que estava vendo o espírito, que eu não percebi, eu só senti o cheiro, pudesse convencê-lo de seguir com ela para ir para a espiritualidade ser ajudado. E aí comecei a dizer, olha, você veio, foi porque a espiritualidade superior permitiu que você tivesse vindo aqui para ajudar a nossa amiga, para me ajudar. Então, vamos me ajudar, vamos fazer uma prece. Você que está vendo como ele está, não se impressione, ele está assim, porque deve ter sofrido algum acidente, deve ter acontecido alguma coisa. Vamos orar para que essa entidade espiritual possa ser ajudada. E fui conversando e ela, né? Eu disse, veja, você está aí desse lado, você está tendo a possibilidade de percebê-lo, eu não estou, por favor, me ajude. E aí fui conversando, e aí ela foi falando, ele está me ouvindo, ele está entendendo, eita, tem um outro espírito aqui que chegou, que disse que vai me ajudar a levar ele, que é um enfermeiro. Eu disse, olha, que coisa boa, então vamos orar. Então fomos orando e tal, e aí aquela entidade espiritual se foi, e foi o tempo que o pai
Dois meninos. Chegou em casa e quando veio, disse, ó, liguei para casa do teu pai, não tem ninguém, não. Aí eu disse, não, tudo bem, já está tranquilo. Aí conversamos e comunicamos, né, o que tinha acontecido, o que é que tinha ocorrido diante daquilo ali, e aí ele entendeu, e a entidade espiritual superior depois veio, se comunicou e disse que era um irmão que havia sofrido um acidente no caminho, e pela minha mediunidade afinizou-se comigo e veio me acompanhando. E como eu tinha percepção do olfato, ele percebeu. E aí ele aproximou-se para pedir socorro e ajuda. E foi aquele meio que a espiritualidade se utilizou para ajudar aquela entidade espiritual que estava em situação difícil. Então, muitas vezes, a gente dá a oportunidade dos espíritos serem auxiliados diante dessas situações. Então, eles apresentam odor, a plasticidade é que faz, é o meio com que os espíritos conseguem moldar o seu perispírito para a apresentação, né? De como eles vão. Aí eles podem se expandir, ou seja, se mostrar maior do que verdadeiramente são, isso pode acontecer, ou minimizar para apresentar-se como criança, né? Eles podem se tornar visível ou não. O próprio estudo a respeito nos demonstra que o espírito ele pode o espírito pode apresentar o perispírito tangível. E como é que ele pode apresentar a tangibilidade? Na materialização, gente. Que aí o espírito, com um médium de efeito físico próximo àquele ambiente, ele pode, então, buscar o ectoplasma próximo dali e aí apresentar-se. Quantas reuniões de materialização não ocorreram com espíritos que se apresentaram e se fizeram presentes em reuniões mediúnicas, dentro da época do próprio Kardec, Chico Xavier, com o médium muito famoso aqui no Brasil, chamado Peixotinho, né, que se fazia presente para que esse trabalho pudesse acontecer. Para quê? Para nos mostrar que essa condição pode acontecer. Hoje a gente não trabalha tanto com a questão da materialização, por quê? Porque exige dos médiums um controle, um equilíbrio muito grande e que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com relação a isso. Então, não há tantos médiums equilibrados o suficiente, muitas vezes, e boa parte dos médiums que têm a questão do efeito físico, e o médium de efeito físico não necessariamente se diz, a mediunidade não necessariamente se apresenta com o teor moral, a capacidade moral de cada um, né? Então, são questões muito delicadas, que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente já teve conhecimento de reunião mediúnica, e a reunião mediúnica, com essa questão do efeito de materialização, né, para que o espírito pudesse se tornar tangível, a gente tem que ter muito cuidado, porque os pensamentos que estão ali têm que ser pensamentos puros para que não ocorra materialização daquilo que não é adequado, né? E tem todo um cuidado que a gente precisa ter. Bom, quais são as demais propriedades que o perispírito tem? A densidade, ponderabilidade, luminosidade, a penetrabilidade, sim. Porque o espírito, o perispírito, ele transporta-se por qualquer lugar. As paredes físicas não são impedimento do espírito adentrar a qualquer ambiente. O impedimento físico o impedimento do espírito poder adentrar no ambiente é a moralidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu gosto muito de citar, lembra do filme Ghost? Ele traz um exemplo muito legal lá naquele filme Ghost. Quando aquele homem, após o desenlace, ele fica o tempo todo esperando que alguém abra as portas, abra dos ambientes para que ele possa entrar nos ambientes.
até ele perceber aquele espírito ainda grosseiro, mas que já começou a aprender a mover os fluidos, e ele conseguia movimentar os objetos, chutar, bater no jornal para fazer cair, né? Derrubar as pessoas, criar situações embaraçosas e constrangedoras pela condição moral daquele espírito. E ele vai, então, buscar com aquele espírito como é que ele conseguia fazer aquilo. E aí ele começa a perceber, porque o espírito explica que é só a mente dele que faz tudo aquilo. E que não tem impedimento dele entrar no trem, deixar de entrar no trem. É só ele querer. E é engraçado que tem uma cena muito interessante que mostra que quando ele vai fazer a penetrabilidade da porta, ele vai e vai percebendo tudo, todo o componente interno da porta de madeira. Né? É uma coisa meio grosseira para o entendimento. Mas é mais ou menos isso mesmo. Não é que o espírito vai perceber na matéria que ele vai passar por dentro. Não estou dizendo isso. Mas ele não tem a limitação para passar pela matéria. Né? Ele pode, sim, adentrar a todos os ambientes. Por isso que nós precisamos manter os nossos ambientes domésticos em equilíbrio através da prece, da oração constante, fazer o evangelho no lar, porque se nós não mantivermos os padrões vibratórios em nossos lares adequados, nós vamos ter problemas sérios com aqueles espíritos menos avisados que vão querer estar próximos. Então, a gente precisa manter o nosso equilíbrio, a nossa vibração, oração em nossos lares, para que esses espíritos possam ter o bloqueio da penetrabilidade em nossos lares pela vibração moral que neles nós vamos cultuar e cultivar constantemente pelo nosso equilíbrio moral, tá certo? Então, são situações e são propriedades que nós vamos percebendo a questão da mutabilidade do perispírito, né, que ele se molda, se modifica. Né? A bicorporeidade também é uma propriedade muito interessante do perispírito. A gente tem o exemplo, a bicorporeidade, ele é uma forma que o perispírito tem de se expandir em uma segunda visão, e quem nos trouxe esse exemplo foi o próprio Eurípides Barçanufo. O próprio Eurípides Barçanufo, que ele teve, ele num momento, né, tem um livro, não estou lembrando agora qual é, que ele estava dando aula e uma senhora estava tendo um parto muito complicado na sua casa. E aquela mulher começa a orar e pedir ajuda a Eurípides Barçanufo. E ao perceber, enquanto espírito, na condição moral que ele tinha, ele expandiu o perispírito, ele fez o desdobramento pela bicorporeidade, permaneceu dando aula de forma bem lenta, bem tranquila para os alunos, sai, vai no ambiente da casa daquela mulher. Nesse meio tempo, o marido daquela mulher vai de cavalo, correndo ao encontro do Eurípides para pedir o socorro para ajudar aquela mulher no parto. Ele faz o parto da mulher, retorna para a sala de aula. Quando ele está, e que retornou para a sala de aula, que o marido da mulher vem pedir a ele para ele lá socorrer, ele olha para o marido e diz: Mas eu já fui, o parto já foi feito, seu filho já nasceu. E ele diz: Mas como? Eu não cruzei com o senhor pelo meio do caminho. O senhor não passou por mim. Como é que o senhor fez? Ele sorriu e disse: Mas eu já fiz. Não, aí o homem não queria aceitar de jeito nenhum. Bom, ele terminou a aula, foi com o marido daquela mulher. Quando chegou lá, a mulher olhou para ele e disse: Ô, doutor Eurípides, o senhor por aqui de novo, mas o senhor acabou de sair daqui. Aí foi quando o marido percebeu que ele não estava mentindo. E aí foi-se comprovado essa possibilidade. Assim como ele, teve, se não me engano, foi Antônio de Pádua,
que o pai estava sendo julgado e ele, num fenômeno de bicorporeidade, ele estava fazendo uma missa, e ele saiu dali para ir para o julgamento, assistir o julgamento do seu pai. Né? Então, são espíritos que têm uma condição diferenciada e podem fazer essa expansibilidade do perispírito, provocando através do desdobramento a bicorporeidade de forma tangível. Veja, não é as propriedades do perispírito, elas não são aleatórias, elas não ocorrem só uma de cada vez, não, podem estar misturadas todas juntas, né? Então, a gente tem a plasticidade, temperatura, odor, sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporeidade, capacidade refletora, expansibilidade, visibilidade, tangibilidade, unicidade, mutabilidade, perenidade, penetrabilidade, luminosidade, ponderabilidade e densidade. Veja, por que perenidade também? Vamos explicar. Porque o perispírito, quando o espírito não tem mais a necessidade da reencarnação naquele orbe, ele não tem a necessidade de existir mais. Porque o perispírito, como a gente já falou anteriormente, o espírito só se utiliza dele para o momento reencarnatório, o período em que ele está naquele orbe. Se ele vai para outro orbe, ele vai precisar usar o quê, gente? Que a gente já viu anteriormente. Os elementos constitutivos daquele orbe para o qual ele se dirige, para que ele possa formar o perispírito daquele outro orbe, para então ele poder, dali para frente, passar a sua moradia naquele novo orbe. E aí, bom, a gente sabe também que à medida em que o espírito vai evoluindo, a condição perispiritual também vai se modificando. Então, à medida em que o espírito vai se tornando mais esclarecido e mais evoluído, a densidade perispiritual vai começando a ficar mais fluídica, até que não haja mais a necessidade da reencarnação e da existência do perispírito, quando nos tornarmos espíritos puros. É nessa condição. Enquanto não nos tornarmos espíritos puros, nós permaneceremos dentro da necessidade evolutiva da reencarnação. E aí a gente chama todos ao estudo do tema. O tema é amplo, é vasto. Bom, a gente tem como biografia para aqueles que se interessarem, né? Tem o Livro dos Espíritos, como a gente viu, a Gênese, obras póstumas, né? O próprio Livro dos Médiuns, no capítulo, a gente tem o capítulo dos fluidos na Gênese, é muito bom. O Livro dos Médiuns fala sobre a questão do perispírito também. Antologia do Perispírito de José Jorge, é um livro excelente também. A Atualidade de Kardec, Perispírito, que é do nosso irmão, se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do nosso irmão, o escritor desse livro, Atualidade de Allan Kardec, o Perispírito, é de Rubens Meira. Rubens Meira, o escritor desse livro. Nós temos o livro Perispírito, Zalmino Zimmermann. Nós temos os livros que falam sobre fluidos e falam a respeito de perispírito também, de Jacomelo. Quer dizer, a gente tem muitas literaturas que podem ser utilizadas para que a gente possa aprofundar um pouco mais o conhecimento do tema a respeito do perispírito. Convido a todos a permanecerem nesse estudo, buscarem sempre um pouco mais. A gente deu só uma pincelada, tem muito mais para se saber. Agradeço a paciência de todos, a oportunidade de estarmos juntos e vamos orar. Agradecer ao Pai Maior pela oportunidade de podermos estudar a respeito de um tema tão rico, de um tema tão maravilhoso como esse, o perispírito. E pedir, Senhor,
que nós possamos compreender cada vez mais esse tema, para compreendermos o quanto nos é responsabilidade essa depuração desse espírito, para que o perispírito também possa se depurar e nós possamos elevar cada vez mais as nossas vibrações, os nossos pensamentos e a nossa condição moral. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.